minha amiga, e para nós uma alegria e uma satisfação com ele aqui novamente, meu bom amigo Rafael Fantin, o bonitão, o médico bonitão da Liberdade. Tá bom, filho? Tô bem, graças a Deus. Como é que vai, Adriana? Tá, graças ao bom Deus, bom dia. Não é médico bonitão, Pepe. Não, Você não. bagunçou Eu o nome. baguncei, É tá. doutor bonitão. Então, doutor bonitão. O Pepe, ele veio lá do Ártico, né? Olha, tá preparado meu filho, com frio, tá casaco frio. de couro, Tá frio demais. suéter, blusa social. Meu filho, Você tá querendo ficar elegante, Pepe. Meu filho, eu moro em Nova Lima, esqueceu? Moro em Nova Tô Lima. com medo desse frio que ele tá esperando chegar aqui, Meu né? filho, Rafael? quando eu saio de casa, gente, mas tá gelado. Mas tá uma geleira lá em cima onde eu moro. Eu moro no meio do mato, né? No alto da montanha. Moro lá em Isso é cima da muito montanha, bom. lá no meio do mato, lá em Nova Lima. Pois é, Mas, gente, enfim, vamos dar um bom dia aqui, vamos lá. Pepe, para quem além do rádio, você que tá pelo site, tá no aplicativo e a partir de agora também estamos ao vivo, tem imagens para você Imagens, no Instagram, exatamente. @liberdade 929 e a gente recebe hoje o Dr. Rafael Fantin para falar de um assunto muito importante, gente, que são os adoçantes, os benefícios e malefícios, né? Existem pesquisas, né, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria, principalmente de refrigerantes, de bebidas não alcoólicas também. O mercado brasileiro de adoçantes cresceu demais. Só em 2020 cresceu mais de 8%. Então, a gente quer falar sobre isso. Se é bom para a saúde, se não é, como que a gente deve usar, porque recentemente saiu uma polêmica, não é isso? Não é isso, Pepe e doutor Rafael? E você, meu amigo, minha amiga, pode fazer perguntas no nosso Instagram, na nossa live. Doutor, quais são os principais tipos de adoçantes disponíveis atualmente e quais são os benefícios em comparação ao açúcar? Pepe, olha só, o adoçante, né? No rótulozinho você vai ler lá como edulcorante. Ele é um aditivo nutritivo que ele é de 200 a 600 vezes mais doce que o açúcar. Então, para começar, olha isso lá, mesmo, pode 200 repetir a 600 vezes mais doce que o açúcar. Mais doce que o açúcar. Por isso, na hora que você vê aquela pessoa apertando o potinho assim, você tem até tremelique, né? Porque não tem essa necessidade. E ele foi criado por quê? Porque existe uma doença, que é o diabetes, em que temos que evitar o consumo de açúcar. Sim. Porém, ao longo do tempo, ele foi sendo muito utilizado para o emagrecimento, principalmente de forma de adoçante, né? Direto, como chás, cafés. Porém, que a indústria percebeu que era uma maneira dela transformar os seus alimentos mais calóricos em alimentos menos calóricos. Nós temos vários tipos de adoçantes, né? Nós temos a sacarina, ciclamato de sódio, vem do petróleo, Pepe. Então a pergunta que é um negócio derivado do petróleo. Aquele que deixa um gosto metálico ou um doce azedo amargo na boca, né? Então quando pergunta assim, esse você usaria? Não usaria não, né? Não. Tem um aspartame, né? Que ele é uma junção de 2 aminoácidos, mas ele está associado aí a dores crônicas, porque ele pode ativar um receptor que está associado à alteração de sensibilidade da dor. Peraí. Repete o nome desse aí. Do aspartame. Aspartame. E é o adoçante mais comumente Pepe, utilizado. é o que eu coloco no seu café de manhã. Por isso que eu tô com dor na cacunda. É por isso. A culpa é da Leide. Eu tô com a dor nas cacundas, então é por isso, então. Aqui, a culpa é minha. Ele pede pra pôr o adoçante. A culpa é minha. Quantas gotinhas, Adriana? Não, eu coloco o mínimo possível. Eu falo, Pepe, eu não vou nem colocar muito, só um pouquinho. Aí você faz o quê? Ninguém tá entendendo. É porque a Leide é que cuida de mim. É isso, né? Mesmo. Porque eu fico no estúdio direto aqui. Ela pode ir lá fora, sair, voltar, faço o café. Ela que faz o cafezinho pra mim. Ou seja, é porque ele é folgado mesmo, tá? Né? Não venta desculpa, não. Ele é folgado, eu vou lá e trago o café. Voltando Mas então, ele é um adoçante não legal para quem tem endometriose, para quem tem enxaqueca, para quem tem PM, que tem fibromialgia. Olha só. Viu? Tem a sucralose, que é um adoçante, ele é artificial, mas ele é feito do açúcar mesmo da cana. Nós temos o stevia, que ele é feito ele é realmente natural, ele é feito de uma planta, né, que é a stevia. E tem o xilitol. O xilitol, ele vem do milho, né, de outras frutas e legumes. Olha só. E ele é um poliol, né? Na verdade, é uma substância que pode dar sintomas intestinais. Doutor, falando a verdade agora. O xilitol pode dar... Não é xilitol, não, Pepe, xilitol. Pode dar xilique. O xilitol é aquele que, quando você utiliza, eu
tem uma síndrome que chama síndrome do intestino irritável. Sim. Que é uma síndrome que a flora intestinal tem que ser muito bem cuidada. E ele é uma espécie de prebiótico, ele é comidinha para bactéria. Mas no caso de quem tem o intestino inflamado, é um tiro no pé. Porque ele vai estimular a produção de bactérias e vai estimular a síndrome. Gente, da nossa live, olha, bom dia para você que é de Ouro Preto, de Santa Catarina, Curitiba, de todos os lugares aqui de Belo Horizonte, chegando muitas perguntas, porque tá lotada a nossa live, cheia de perguntas. Doutor, inclusive, você poderia até falar daqui a pouco, na verdade, o adoçante que eu estou colocando com muito carinho, né? Porque o PP merece fazer um cafezinho dele. Obrigado. Negócio de adoçante à base de lactose, existe isso, tá ali. Eu nem sabia que tinha isso, eu vou trazer para você ver, tá ali. Doutor, o que a gente quer saber agora é o seguinte: a pessoa que consome em excesso, porque a gente começou, como você disse, começou para quem era diabético e depois as pessoas que queriam perder peso passaram a usar. Qual que é o risco? Qual que pode ser esse efeito colateral mesmo? A gente estava falando em polêmica, o que aconteceu foi que a OMS, ela parou de indicar o uso de adoçante para fins de emagrecimento, já que os estudos não mostraram perda de peso e sim aumento de algumas doenças, como a desbiose intestinal, diabetes tipo 2 e risco de câncer em todo o trato gastrointestinal, no trato reprodutivo feminino e inclusive na próstata. Então isso a gente pensa a longo prazo. Certo. A curto prazo você pode ter sintomas de náusea, distensão abdominal, diarreia, gases. Mas você sabe qual que é o problema? Qual que é Adriana? O problema, doutor? Quando você pensa em adoçante, eu falo pra você, adoçante, o que você pensa? Adoçante. Você pensa na líquidozinho, naquele envelopinho. É isso mesmo. Mas na comida industrializada, nos processados, você não pensa. Não penso. Pois é, e a grande maioria tá aí. Então, o que tá acontecendo na verdade? Hoje, o uso do adoçante, ele serviu como um modo da indústria criar alimentos falsamente saudáveis. Certo. E, na verdade, continua sendo alimentos processados e industrializados. Então, pelo conjunto que leva esse desfecho aí de não emagrecimento, do risco de diabetes, é uma bomba quando você pensa do ponto de vista endócrino metabólico. Doutor, existem adoçantes naturais que são considerados alternativos e mais saudáveis aos adoçantes artificiais. Quais são as suas vantagens e desvantagens em relação aos adoçantes artificiais? Por exemplo, rapadura. É um adoçante, rapadura, mas é natural. É natural. Rapadura pode adoçar, as coisas é natural, não é? Quando eu recebi essa pergunta, até discuti com a minha nutricionista Mariana, falei, Mariana, adoçante natural significa que é um adoçante feito da natureza, a não ser artificial, ou são outras formas de adoçar, como rapadura, açúcar demerara e outros tipos de açúcar. Açúcar escuro, aquele açúcar, né? Então, o que acontece, Pepe? Quando você pensa em adoçante mesmo, está associado a baixa caloria. Tá? Então, hoje vai usar o ideal seria usar o stevia ou a sucralose. Boa, tá? então aí, ó. Porque eles têm era o menores antes que eu riscos. colocava no seu cafezinho antes que você não gostava muito. O stevia. O stevia ele é um pouquinho amargo, sabe, Pepe? Aí o que a pessoa faz? Esse negócio não tá funcionando. Aí aí não vai ficar mais. Eu faço isso. Agora, eu acho que vale a pena você também aprender a curtir os sabores dos alimentos sem o próprio adoçante. Pepe, café sem açúcar, depois de um tempo, fica muito mais gostoso. Aí o que você vai fazendo? Você vai reduzindo a quantidade. Café sem açúcar, doutor. Sem açúcar e sem adoçante. Doutor. Não dá. Mas assim, aí o que você vai fazendo? Ó, você tá no açúcar, você vai mudando para adoçante, depois você vai reduzindo. Café é gostosíssimo, ainda mais quanto melhor o café. Se você botar adoçante ou açúcar nele, é um crime. É igual botar ketchup na pizza, Pepe. Pepe, a gente aprende. Você falou duas coisas que eu gosto aí, ó. Ketchup na... Gente, eu tenho que comer. Hoje pizza, pra mim, tem que ter ketchup. Se não tiver ketchup, não tem jeito aí. Gente. Então, assim, é moderação, Pepe. Moderação. Perfeito. Tá? Então, assim, eu vou ter que excluir o adoçante da minha vida. Não vai. Mas você vai ter que tentar ter alguns critérios. Então, o melhor adoçante pra nós tem que ser o stevia, é isso? O stevia ou a sucralose. Agora,
tem que pensar, Pepe, que é pequenas quantidades. Quando você pega o adoçante e coloca grande quantidade, é como se o cérebro entendesse que está chegando muito carboidrato no intestino. Então, ele fala assim, oba, tá chegando energia. E na hora que ele vê que não chegou, ele fala, pô, não veio? Agora vai vir. Então, o que acontece? Um consumo excessivo de adoçante dá fome. Então é por isso que você usa de forma inteligente o adoçante. Vai usar adoçante, use ele em pequena quantidade e principalmente após umas refeições. Eu vou tomar café toda hora com adoçante. Você vai acabar engordando de tabela, porque ele vai te dando fome, você vai criando uma compulsão alimentar e você vai comer muito mais que deveria. Se eu pudesse, eu ficava aqui o dia inteiro conversando. Não, e nós vamos continuar, Pepe, porque aqui na nossa live tá lotado de comentários. A gente tá cheio de perguntas, doutor. Tô vendo ali, Canidé no Sergipe, o Wellington, o pessoal do Jardim Colonial Igarapé, norte de Minas, Bocaiúva. As pessoas estão mandando perguntas e você pode compartilhar em nossa live, porque tem mais coisa pra você responder pra gente, doutor. Gente. Valeu, doutor, um abraço. Vamos que vamos, minha gente. Soneto e Frederico na programação Liberdade. Liberdade e as melhores virão. A Rádio Sertaneja do Brasil. Muito bem, senhoras e senhores, senhoritas. Esse coraçãozinho aqui. Os coraçãozinhos aqui. Então, você que está assistindo a nossa live agora, você pode reagir com nós, dando uns coraçãozinhos pra nós. Existe esse Vou mostrar pra eles aqui, BP. Olha lá, aqui, ó. Olha na minha tela. Olha aí, ó. Olha lá, esse coraçãozinho, aqui. pronto. Isso. Aí, ó, viu? Coraçãozinho, ó, pronto. Um monte de coraçãozinho, viu? Viu? Um monte de coraçãozinho. Coraçãozinho, ó. É isso aí, ó. Doutor, olha, eu vou falar uma coisa, viu? Como está chegando perguntas, pessoas aqui. Vocês inclusive quiserem novamente mandar as perguntas, um grande abraço, eu vi ali, né? O Elton Francisco está em Canidé, foi Bocaiúva, norte de Minas. Doutor, a gente estava falando, gente, essa é uma live muito importante, porque como o próprio doutor Rafael Fantin diz, ele está sempre colocando vários conteúdos no Instagram dele. Eu gostaria, doutor, que você passasse o Instagram, que eu vou pegar aqui uma pergunta para você. dr.rafaelfantin ou Instituto Rafael Fantin. Adriana, a gente falando de adoçante é muito interessante, porque o que você vê? A gente tomando refrigerante zero com feijoada. Pergunta se eu faço isso, doutor. Serve como modo de desculpe. Aquela feijoada, que é gordura, e um refrigerante light. É para contrabalancear a consciência. Eu achei muito interessante algo que você falou, doutor Rafael. Tem a última pergunta até que chegou aqui para mim, eu vou passar para você, mas eu quero emendar duas perguntas aqui para você. Uma é com relação se realmente, doutor Rafael, ajuda nessas dietas de perda de peso, se realmente a pessoa, principalmente que não é diabética, porque tem a ver aqui com a pergunta da nossa ouvinte que fez aqui, olha. Ela está perguntando isso aqui, ó, a Beth Rocha. Bom dia, meus lindos. Quem não tem diabetes pode ou deve usar adoçante à base de sucralose? Ou seja, se ela já está dizendo ali que não tem diabetes, que ela usa para tentar manter o peso. Isso aí realmente dá certo? Então vamos lá, eu vou ser mais direto. Eu não vou pedir para os meus pacientes suspender o adoçante numa dieta. Certo. Né? Porque eu falo o seguinte, você vai tomar um cafezinho com açúcar, a quantidade de calorias desnecessárias que você vai tomar é muito grande. Mas eu vou aconselhar eles a tentarem um pouco adoçante, com adoçante de qualidade superior, né? E um pouquinho reduzindo, sabe, Adriana? Agora, pode tomar? Pode. Agora, é a pegadinha dos alimentos industrializados, né? Então, por isso da recomendação que só isso não emagrece. Certo. Aqui, doutor, Fran Soares Batista Rocha. Está querendo saber, doutor, se adoçante pode acelerar o batimento cardíaco? Existe isso, doutor? Nunca li nada a respeito, não. Ele pode estar associado a náusea, dor de cabeça, e isso pode aumentar a frequência cardíaca. Olha só. Caraí, Minas Gerais, um grande abraço. Georgiane, que está na escuta, 1 milhão de corações para nós. Doutor,
A Sandra Oliveira está querendo saber algo que eu também quero saber. Porque a gente passou... Vamos chegar só mais um pouquinho pra cá. A gente passou a acreditar que o eritritol é um adoçante bom. E a gente vai lá e compra xilitol, eritritol, a própria estévia. Ela está perguntando isso. Eritritol é um bom adoçante? Ele é um poliol. Então, assim, de uma maneira geral, para quem tem intestino irritável ou para quem tem intolerância gastrointestinal, não acho que ele é um adequado, não. Eu ainda coloco minhas fichas no stevia e na sucralose, mas com cuidado, né? Olha só, Pepe, aqui ó, a preparações. Não toma mais café que a Leite te dá. Meu. Capelinha, Bete Rocha tá em Capelinha. Lago da Pedra fofoca. Manda um alô pro Paulo Moraes, da Rádio Tropical de Lago da Pedra, no Maranhão. Um beijo pra você, nosso locutor, companheiro aí. Doutor, de novo, olha, sucralose, muita gente usando a sucralose, tá aqui, ó, sucralose para quem não é diabético, pode continuar usando, não tem problema não. O xilitol também é uma escolha legal, mas assim, para algumas pessoas ele causa intolerância. Esses são alguns tipos que vem muito no chiclete de mascar. Certo. Então assim, você usa chiclete de mascar, sente azia, sente abdômen distendido, né? Talvez não seja um bom adoçante para você não. Vai testando, o que você der melhor. A Solzinha de Juiz de Fora. Ela, bom dia, Solzinha, obrigada pela sua audiência. Eu sou diabética e faço uso do Stevia. Me dou muito bem com ele. E ela quer saber se realmente é recomendado o uso prolongado. Aí ela perguntou se ela pode usar prolongado. Por exemplo, todo dia. Pode usar, pode, né? Proporções. Se ela conseguir usar alimentos sem o adoçante, algumas vezes é interessante. Agora, no caso dela, a gente está falando de uma doença. Então, a gente está falando assim, qual que é o menos pior? É verdade. Tem um moço aqui que me chamou de feio. Ô, meu filho, é um elogio pra mim, meu filho. Obrigado. Pepe, tu é feio mesmo. Obrigado, meu filho. Obrigado pelo elogio. Ô, Pepe, como é que nós estamos aí com o tempo? Nós estamos agora em cima da batata aqui pra... Aline, advogada Belo Horizonte, doutor, pergunta importante. Vamos responder ela ali? Vem aqui com a gente. Que diz o Pepe que tá em cima da batata. Em cima da batata aqui. Olha, não vou mais fazer café pra beijo pra vocês, gente. Não vou fazer mais café, seu cafezinho, não, tá? Eu coloco adoçante e reclamo. Bom dia, Pedro Bala. Vamos fazer uma livezinha. Vamos continuar a nossa livezinha aqui. Moça que mandou a pergunta, repetisse, porque eu deixei salva lá no meu computador, né? Porque eu vou. Ela tá falando, doutor, que ela não sabia que... Você poderia, por favor, mandar novamente a sua pergunta para eu ter o seu nome? A moça que perguntou sobre endometriose, ela disse que ela não sabia que a pessoa que já tem endometriose pode ainda ser impactada pelo uso do adoçante, doutor. O aspartame, um dos metabólitos dele é o glutamato. O glutamato atua num receptor chamado NMDA, que pode levar à dor. Então é por causa disso. Olha só, doutor. Um abraço, Maura, S. Maurade, Thales Jonas, Amazônia, Ô, Demildia, um beijo pra você, Demildia. Depois você manda aquele convite de novo que nós vamos, viu? Oh, meu Deus, saiu aqui. Mandem a pergunta novamente. Porque você que acabou de mandar a pergunta que não respondeu, vamos responder mais uma aqui antes da gente terminar. Gente, doutor Rafael Fantin tem no consultório dele, tem Instituto Rafael Fantin, onde a gente fala sobre esse uso do adoçante. E o doutor Rafael Fantin faz incríveis... Uma das últimas sua... Você, além de falar desses emagrecedores, remédios que as pessoas estão utilizando, as recomendações, e é importante também, porque houve uma polêmica recente, por que a gente está falando do adoçante hoje? É justamente sobre isso. E o doutor falou, eu não vou falar para os meus pacientes usarem, mas você tem que usar com... Não vou falar para eles pararem de usar, mas tem que ser tudo com conhecimento, não é, doutor? De forma inteligente. De forma inteligente. Não é porque... adoçante não pode, que você vai voltar a tomar Coca-Cola com açúcar. Doutor, nós vamos ter que... Aí tem difícil, duas né? perguntas aqui que eu achei muito interessante. A Elizabeth está querendo saber se adoçante pode trazer câncer no futuro, a pessoa que usa muito adoçante. Aí. Está associada aí principalmente aí, o aspartame, está associado a um risco de câncer do trato gastrointestinal, da boca ao ânus, do gênito urinário e de próstata.
Certo, Tá? Foi a Aline Advogada, Belo Horizonte, foi que fez a pergunta sobre a endometriose, está respondida. Tem um negócio também, sabe? Quando fala adoçante, os estudos foram feitos só com adoçante ou com alimentos industrializados que causam adoçante? Porque muitas vezes o adoçante talvez ele seja um fator de risco, mas não isoladamente. Talvez aquela pessoa ela só comeu alimento industrializado e nele tinha um adoçante. Então, assim, é adoçante dá câncer, eu vou parar de tomar. Não, corta alimento industrializado. Certo. Ele a gente sabe que aumenta estresse oxidativo, inflamação e pode estar associado a risco de várias complicações, inclusive o câncer. Certo, isso mesmo, doutor. E olha aqui, olha só, para finalizar, uma pergunta que é interessante, eu utilizo muito, e muita gente achou que essa era uma boa forma. O Jefferson Rodrigues está perguntando se açúcar mascavo é uma boa opção no dia a dia na dieta. Açúcar mascavo é açúcar, mas ele é menos processado, né? Ele é menos industrializado. É uma forma mais saudável. Conta como caloria e você tem que saber quando utilizar, né? Certo, aquela mesma questão. Vou tomar cafezinho todo dia, 5 xícaras com açúcar, vai contabilizando caloria. Né? A gente tem que evitar, na verdade, de adoçar qualquer coisa. É tentar comer alimentos que já são naturalmente adocicados. Vai comer uma fruta, né? Poxa, uma manga, uma laranja, uma melancia. Olha só, tem uma aniversariante, nós vamos finalizar aqui primeiro, agradecendo o doutor Rafael Fantin, sempre nos esclarecendo. Acho que a gente tem até que voltar com esse assunto adoçante, né, doutor? Vi que as pessoas têm muita dificuldade, nos falta conhecimento. Eu não sabia que adoçante podia ser ruim para quem tem endometriose, a gente não imaginava que o adoçante, assim como as comidas industrializadas, poderiam te causar lá no futuro um câncer. Ou seja, é por isso que a gente traz o doutor Rafael Fantin, nós vamos aprendendo junto, viu, doutor? Muito obrigada. Isso. E queria que você mandasse um parabéns aqui, ó. A Célia, tá aqui, ó. Célia de Paula, 1406. Essa rádio e os apresentadores são mais que tudo. Curto de montão. Me sinto lisonjeada em comemorar meus 4.5 amanhã ouvindo essa rádio que é maravilhosa. Deus abençoe vocês. E abençoe parabéns você pra também, você. Viu? É a Célia de Paula. Amanhã é o seu dia. Parabéns, 4.5. felicidade. 4.5 e tamo junto aí. Boa. Não é isso, Então, tá querido? bom. Muito obrigada. Gente, é um prazer. Até mais. Até terça-feira. E o nosso prazer é ter você sempre com a gente, ó. Um beijo para vocês do Brasil e do mundo. Fica sempre com a gente.